Então, vamos começar oficialmente aqui a defesa do trabalho de conclusão de Edgleison dos Santos Martins. O trabalho é Sertânia, uma proposta de place branding para a cidade. E queria agradecer a Rosângela e a Fátima Finizola, né, por terem aceitado o convite para avaliar o trabalho e por estarem aqui com a gente na banca. E a partir de agora, Edgleison, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação. Fique à vontade, pode começar. Claro. Vamos lá. Deixa eu ver se está certinho aqui o slide. Pronto. Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde à banca, a todos que puderam estar aqui. Como a Camila já apresentou, esse é o meu projeto, esse é o tema. E para iniciar tudo, antes de contextualizar tudo que foi feito nesse projeto, eu parti inicialmente de uma percepção para construir uma identidade para um local, que eu senti que tinha uma necessidade na minha cidade que precisava ter mais visibilidade, e eu via uma solução para isso através da construção de uma identidade visual. E para embasar esse projeto, eu fui atrás de vários conceitos, e um deles é o conceito de identidade, que no dicionário seria um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, pode ser uma marca, que é trabalho de design, e por meio das quais é possível individualizá-la. No design, essa individualização acontece por meio de projetos de identidade visual. E lugares, cidades também, países são dotados de singularidades que estão presentes na sua história, na sua cultura, nos seus ecossistemas, nas suas relações, que podem ser utilizados pelo design para projetar uma identidade visual. O place brand é uma estratégia que utiliza essas singularidades para projetar imagens e aplicar uma percepção de marca a lugares. Então, com base nisso, nessa necessidade que eu identifiquei na cidade, que ela não tinha uma estratégia de place brand, que nasceu esse projeto. Também partiu do meu interesse como cidadão da cidade, de construir alguma coisa para representar ela, e também pelo potencial de agregar valor à economia da cidade, divulgar e estimular a cultura da cidade. Então, o objetivo principal, o objetivo geral desse projeto é elaborar uma identidade visual para a cidade de Sertânia, para promovê-la como destino turístico e cultural, sobre a ótica do place brand. E os objetivos específicos são contextualizar o design de marcas aplicado a lugares, identificar os elementos culturais, históricos, econômicos, naturais de Sertânia como inspiração para a construção da marca, também produzir uma família iconográfica, criar uma proposta de identidade visual e elaborar um manual de identidade visual para auxiliar nas aplicações dessa marca. A metodologia é classificada como natureza aplicada, objetivo exploratório e com abordagem qualitativa. Os procedimentos metodológicos utilizados foram o método de abordagem dedutivo, o método de procedimento de estudo de caso e a pesquisa delimitada dentro do projeto de identidade visual para a cidade de Sertânia, delimitando espacialmente a cidade também, mas sem delimitação de tempo ou de grupo populacional. Também foram utilizados procedimentos técnicos de levantamento bibliográfico para embasar a construção da marca e também a pesquisa participante, já que eu me coloquei como um ente presente na decisão e na construção da marca. A metodologia utilizada foi a de Bruno Munari, que tem essas 11 etapas, que é problema, definição de problema, componentes do problema. Na quinta etapa, coleta de dados, sexta, análise de dados, 7, criatividade, quando já se inicia a construção da marca. 8, materiais e tecnologia, experimentação, modelo, verificação, desenho de construção e solução. Mas, por uma maior agilidade da construção da marca, eu optei por fazer uma adaptação e simplificar as etapas, incorporando algumas a uma etapa única,
A etapa de observação acabou incluindo as etapas de problema, definição de problema, componentes e coleta de dados, que tinham lá na proposta de Munari. Em seguida, seguido por um posicionamento, que vai incluir só apenas a análise dos dados, a criação, que inclui também várias outras de criatividade, materiais de tecnologia, experimentação, modelo, verificação e desenho de construção, e a solução mantendo a base lá da proposta de Munari. Já entrando no desenvolvimento do projeto, eu parti por uma análise histórica e cultural e econômica sobre a cidade, para trazer vários elementos que podiam embasar a construção da marca. E só para passar aqui para vocês uma breve história da cidade, ela foi fundada por Catarina Ferreira e Antão Alves de Souza, Catarina era filho de português e se casou com Antão, que era de outra região aqui de Pernambuco, e receberam uma porção de terra da família assim que se casaram e chamaram ela de Alagoa de Baixo. Com o tempo, esse lugar prosperou e em 1810 eles também doaram uma porção de terra à igreja, construindo uma pequena capela, que em seguida iria virar uma igreja, que é essa que está aqui na imagem, que é a principal igreja da cidade, que a cidade cresceu em volta dela. Em 1873 foi alçada a vila, e seguindo a legislação do Brasil Império, ela acabou já se emancipando politicamente, já tendo as primeiras eleições também. E em 1943 passa por uma revisão toponímica que acaba mudando o nome dela de Alagoa de Baixo para Sertânia, o nome atual. Sobre a cultura e a economia, na cultura ela é conhecida mais pela tradição da poesia e da música e do artesanato em madeira. Na economia é focada mais principalmente em comércio local e na produção rural, somente da figura do bode. A figura do bode também traz um evento específico na cidade que acontece anualmente, que é a Expocose, que é voltada para produtores locais de caprinos e ovinos. E ela também traz várias atrações culturais, shows, exposições de artesanato da região, então é uma grande mobilização da cultura e da economia local. E também tem algumas festividades religiosas também que acontecem principalmente no Serrote do Pau d'Arco, que é uma caminhada durante a Semana Santa. Eu trouxe também alguns símbolos do município para a construção da marca, que era a bandeira, o brasão e o hino, para tentar procurar trazer elementos para essa construção da marca. E também para a família iconográfica, eu passei por uma vasta análise de vários elementos da cidade para ver quais deles poderiam ser representados nessa iconografia. E de 27 alternativas que foram coletadas, eu acabei resumindo a 8, que foi a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Sagrado Coração de Jesus, a Estação Ferroviária, que hoje ela é um armazém das artes, a Casa da Cultura, que também era a antiga casa dos fundadores da cidade, que também foi Câmara dos Representantes, o Serrote do Pau d'Arco, que é o que eu falei que acontecia as festividades religiosas, o Cinemoar, que no momento ele está em processo de restauração, mas é o único cinema da cidade, e tinha relevância, que trazia várias exibições de cinema e de teatro. O artesanato de madeira, que hoje em dia é bem conhecido aqui da cidade, por causa da figura de Marcos de Sertânia, que alguns aqui já devem ter visto alguma peça dele. E a figura do bode, que também é conectada com essa ideia da Expocose e a produção rural, que é a principal atividade da cidade. Então, eu trouxe esses elementos para representar na iconografia. Então, o público-alvo que eu analisei seria a população sertaniense, porque o projeto, eu queria, na construção desse projeto, contribuir com a valorização da cultura e da história local. Também para artistas e artesãos, para valorizar a importância social, cultural e econômica que eles têm para a cidade. E os turistas, para atrair turistas para a cidade e conhecer e vivenciar a cultura local. Também nessa fase ainda de observação, eu construí alguns painéis semânticos
um deles focado no place branding, para entender como essa estratégia é aplicada a outros contextos, outras cidades. Desenvolver um painel focado na iconografia, com os elementos que eu selecionei para fazer um estudo e depois construir todos os ícones. E também um painel focado na identidade visual, para alinhar quais elementos que eu poderia unificar e construir da marca final. E passando para a etapa de posicionamento, eu fiz uma análise desses dados coletados e defini que a marca deveria seguir ter um DNA mais tradicional, artesanal e rústico, principalmente por causa dessa pegada que tem com o artesanato, que eu queria ressaltar isso para a marca, trazer como o principal elemento para a construção da marca. Então, eu também defini quais caminhos evitar, somente para fugir de estereótipos culturais. Aqui tem alguns rascunhos e experimentos que eu fui fazendo, baseado principalmente nas imagens que eu coletava da cidade, de fotografias, e eu estudando partes de construções e eu fazendo rascunhos para ver o que dava para aproveitar como a construção de uma marca, testes de tipografia, de lettering e também algumas de construção de símbolo. E de várias alternativas que foram sendo geradas, eu cheguei a essas aqui, que seriam as mais viáveis para fazer no teste digital. Depois que eu já tinha definido quais delas eu iria digitalizar, eu também fui atrás de uma tipografia que pudesse casar com essa ideia de conexão com a madeira, com o artesanato, ser algo rústico e tradicional. E foi quando eu cheguei a Poster Continuar, que foi escolhida como a tipografia principal por essa estética que imita a escrita à mão e também para atender esse aspecto estético que eu tinha definido e de legibilidade. E para ter uma melhor organização visual, eu trouxe também a família da Open Sans, principalmente para aplicar ela em subtítulos e corpo de texto, já que a tipografia anterior não era tão eficiente para isso, ela tinha alguns problemas de leiturabilidade. A paleta de cores, eu decidi preservar as cores institucionais da própria cidade, que tinham na bandeira, no escudo, adotando essas cores como a paleta oficial do projeto. Só tomei a liberdade de expandir os tons e as matizes do verde para que ela tivesse uma aplicação melhor no digital. Uma solução, essa é a solução final. Um logotipo que mistura um escudo para remeter à força e à defesa da tradição. Símbolos municipais, como o sol, o cacto. Alguns símbolos históricos que eu incluí aqui no canto esquerdo inferior, que é a igreja de Nossa Senhora da Graça, que é aquela que nasceu, que alicerçou a construção da cidade no entorno dela, e alguns símbolos abstratos que eu queria remeter ao artesanato da cidade, que está aí presente no lado direito inferior. Eu construí também algumas assinaturas na versão vertical e horizontal para ter uma maior diversidade de aplicação. Né? Também tem opções na versão negativa e positiva, mas eu não incluí ela aqui. Assinaturas monocromáticas também, versão positiva e negativa. Uma malha construtiva para facilitar a aplicação dessa marca, seja em mídia física ou digital. Uma área de proteção para garantir uma margem de segurança na aplicação desses elementos, utilizando a letra A da marca como principal unidade de medida. Também fiz alguns testes de dimensão e de redução para ver quais os limites dessa marca, até onde ela podia ir. E cheguei a esses valores aqui de
entre 30 e 20 milímetros, ela dava para ter uma boa visibilidade dos elementos sem ter perda na identificação dos detalhes da marca. Também fiz alguns usos de alguns testes de uso incorreto, como não usar, distorcer as cores, utilizando cores que não sejam institucionais, também alterar a proporção entre os elementos, não deformar essa logo, não alterar a tipografia institucional, não alterar o espaço entre os elementos, não girar a logo, não inverter os elementos e também não usar um preenchimento que acabe dificultando a leitura dos elementos da marca. Também propus alguns grafismos de apoios que estão inseridos ali no isotipo da marca, que também poderiam ser utilizados na construção de soluções para a identidade visual. E a família iconográfica, que é do que eu já tinha passado aqui, ficaram nesses resultados aqui, o ícone da Igreja Nossa Senhora da Conceição, da Igreja Sagrado Coração de Jesus, tomando a liberdade de simplificar alguns e ampliar alguns, assim, a depender da necessidade do ícone, para que ele pudesse ter uma melhor visibilidade e compreensão do que ele era. Também fiz o ícone do Armazém das Artes, da Casa da Cultura, do Serrote do Pau d'Arco, do Cinema, do artesanato de madeira e da figura do bode. E essa é a família iconográfica completa. Também fiz algumas sugestões de aplicações da marca, de outdoor, sinalização também, fardamento, display para ponto de ônibus, ecobags e um manual de identidade, que era um dos objetivos do projeto, que aqui está de forma reduzida. E a conclusão é que os objetivos do projeto foram alcançados: desenvolver uma identidade visual, uma família iconográfica e o manual. Mas tendo algumas limitações que eu encontrei durante o projeto, acho que poderiam ter sido resolvidas melhor se eu tivesse feito feito mais entrevistas com o público, que eu não incluí isso aí, mas era uma proposta inicial, fazer entrevista, mas acabou que eu não consegui incluir. Mas se tivesse entrevista, poderia ter uma abordagem um pouco mais fidedigna com a percepção da população de Sertânia, e ter uma maior pesquisa bibliográfica, que foi um problema que eu também encontrei, de ter poucos livros sobre a história da cidade, todo o contexto cultural dela. Mas, mesmo assim, ela ainda se mostra relevante para a valorização da cultura e a atração de turistas, e também inspirar novos projetos sobre a cidade de Sertânia. Essas aqui são as referências. E é isso. Obrigado. Parabéns, Edgleison, obrigada. Tá me ouvindo? Obrigada. E vamos, então, começar o momento de arguição da banca, né? Quando a gente escuta os avaliadores que puderam se debruçar sobre o trabalho, sobre a opinião deles a respeito do seu trabalho. E a gente está gravando, mas aí você fica bem atento para ver tudo que elas falarem, para a gente ir ajustando depois, se for necessário, certo? Certo. E aí, Fafá e Rô, pelo protocolo, eu não sei quem é primeiro, porque eu sempre fico na dúvida. Vocês entraram quase igual, né? Então, eu não sei. Quer dizer, eu acho que Rô entrou primeiro. Vocês têm preferência de quem fala primeiro? Se quiser, eu posso falar logo, não sei. Vai, Fafá, fala. Agora, como abriu a porta da sala, se ela quiser, também pode falar. Não, pode falar. Pronto.
Então, vamos Tá com lá. a palavra, Fafá, então. Obrigada, mais uma vez. Antes de tudo, agradecer o convite, né, de Camila e de Ed Gleison. Ed Gleison também, a gente se encontrou em algumas disciplinas aí do curso, né? É uma Várias. é uma satisfação estar participando desse momento, finalmente, aí, né? Que bom. De forma geral, achei o tema do projeto bem bacana, né? E acho que ainda mais, né, tem um brilho maior ainda, né? Já que ele está fazendo identidade visual para a cidade onde ele mora, né? Então tem toda essa relação afetiva aí também, né, com a cidade que ele está fazendo o projeto aí. Também, né, interessante porque vai aplicar na prática, né? Ter esse conhecimento aí que foi construído aí ao longo do curso, aí, principalmente na disciplina de identidade visual, né? Então acho que é bem válida a iniciativa, né? O TCC, de forma geral, achei super redondinho, bem estruturado, né? Bem organizado. E aí eu começo com algumas observações bem específicas, né? Mais a título de sugestão também, né? Acho que não tem nada tão, digamos assim, alguma coisa mais séria no TCC, seriam mais sugestões para vocês avaliarem em conjunto, a Ed Gleison junto com Camila. De forma geral, eu começar só dizendo que eu acho que é importante fazer uma pequena revisão de texto, acho que, se possível, antes de depositar na biblioteca, porque assim, a escrita tá legal, mas de vez em quando passaram alguns errozinhos de grafia, né? E aí me chamou a atenção, principalmente, alguns termos, né, nomes próprios, tipo Sertânia, Brasil, uma fotó com a letra minúscula, né? Então, Sertânia não pode estar com letra minúscula de jeito nenhum, né, no TCC. Então, dá uma checada nisso. Eu, inclusive, fiz umas marcações no PDF, né? Não sou revisora de português, marquei algumas coisas, mas posso mandar também, caso vá adiantar, né, já a parte da revisão. Quando você apresenta a proposta de fazer um place brand, eu fiquei em dúvida, na verdade, porque em uma parte do projeto, acho que até na mesma página, uma hora fala place brand e outra hora fala place branding, né, no gerúndio. Aí eu fiquei na dúvida se pode utilizar os dois termos ou se tem um que é mais preferencial, porque eu vi que você terminou chamando de place brand, né? Aí isso aí depois só foi acho que uma única vez que eu vi o place branding no corpo do projeto, e depois dá uma checada nisso. Bom, vamos lá. Agora, especificamente, né, olhando de forma geral os tópicos, na introdução, né, você meio que, antes de apresentar os objetivos da pesquisa, você faz um fechamento falando da hipótese da pesquisa. Eu só achei que talvez valesse a pena você dar uma revisada na hipótese, porque da forma que você formulou a hipótese, ela está parecendo muito mais uma pergunta de pesquisa do que uma hipótese, né? Acho que está até na página 14 aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho, só... Vou falar de maneira mais geral, mas só para retomar esse ponto. Aí, por exemplo, você diz, dito isso, tendo como norte a problemática da ausência de uma estratégia de place brand para a cidade sertânia, essa pesquisa busca responder à hipótese de como desenvolver uma identidade visual para a cidade sertânia. Né? Ou então busca responder à pergunta, né? E não à hipótese. Né? Porque a hipótese seria, talvez, é possível desenvolver uma identidade visual para a cidade sertânia, né? A hipótese é mais, né, nesse sentido, você dando enfim, tem uma afirmação por trás junto com a pergunta, né? Aí depois só dá uma checada nessa formulação, que eu acho que talvez valesse a pena fazer algum pequeno ajuste lá. Na parte da metodologia, achei bem legal, né, a adaptação que você fez em Munari, né? Sempre que os alunos utilizam a metodologia de Munari, sempre menciona essa possibilidade, né, que ele mesmo coloca no livro dele, de você fazer adaptações, né? Então, na forma que você fez, ficou bem enxutinha, eu acho que atende bem, né, para a proposta do projeto, como o TCC, e também para o tempo, né, disponível aí. Na parte do desenvolvimento, aí eu tenho algumas observações aqui. Quando você começa o tópico, né, onde você começa a enumerar os elementos que você vai utilizar como base para fazer a iconografia, eu acho que talvez fosse interessante fazer uma pequena introdução no tópico, porque, pelo que eu me recordo, eu acho que o único momento que você falou que ia desenvolver uma iconografia também complementar à identidade visual foi, acho que, nos objetivos específicos. Depois, no corpo do trabalho, eu acho que, se eu não me engano, não aparece isso de forma tão clara. Aí já entra, assim, elementos para a iconografia da identidade visual. Tem a iconografia, né? Então, só talvez um textozinho de suporte para dizer que esses elementos vão ser elaborados para complementar as aplicações da identidade visual, alguma coisa assim do gênero, né? Na parte de pesquisas similares, também senti falta de um pequeno textinho também,
onde você poderia comentar um pouco o conjunto de imagens que você construiu em cada painel semântico. São 3 painéis semânticos, a gente vê as imagens lá, mas meio que cada um tira suas próprias conclusões, né? Tem o título só do painel, não sei se vale a pena fazer um parágrafozinho só sobre, né, relatando esse conjunto de imagens que você, esses agrupamentos que você construiu. Na parte de posicionamento de marca, você fala que viu as coisas positivas que deveria fazer e o que deveria evitar. No entanto, não está muito claro no texto, que também é um pouco enxuto, o que é que se deveria evitar. Não está lá posto no texto, né? Eu fiquei pensando, o que é que era para evitar, então, né? Aí eu não sei se você tem isso claro, que só complementar também essa informação. Vamos lá. Na parte de criação, às vezes eu fiquei em dúvida com alguns termozinhos também, porque eu vi que você utilizou logotipo, isotipo, e depois entra o imagotipo também um pouco mais para frente, né? Eu não sei se era interessante, talvez, fazer uma pequena nota de rodapé, dizendo que é logotipo, isotipo e imagotipo, né? Porque esses termos vão surgindo ao longo do trabalho, né? Claro que a gente conhece, né, alguns, mas, por exemplo, essa especificação mesmo dessa divisão nesses 3 termos, né? Eu conhecia com outras denominações, então eu fui atrás realmente para ver exatamente o que era cada um. Eu conhecia o logotipo, que a parte, né, da marca que é feita só com letras, ou então uma marca feita só com letras, né? Enfim, os outros eu fui dar aquela checada, né? Então talvez valesse a pena botar essa notinha de rodapé. Quando você menciona a fonte que você escolheu, que essa fonte que tem um nomezinho cut, né? Não lembro o primeiro nome dela. E aí você fala que a letra lembra uma escrita à mão. Eu acho que talvez seria mais adequado falar que é uma letra feita à mão, né? Porque eu até fui dar uma busca na fonte digital, né, saber um pouco mais sobre a fonte, e vi que é uma fonte que faz meio alusão a uma coisa cortada à mão, né? Então é muito mais a coisa do recorte do que quando fala escrita à mão, talvez a gente tenha a ideia de uma coisa mais cursiva, né? A coisa do manuscrito. E aí eu vi que tem essa coisa da coisa meio improvisada, né? Mais artesanal, talvez, que eu acho que seria o que transparece mais na fonte. Na página 33, você fala todas as soluções de isotipo, né? Enfim, você apresenta ali, né? E aí acho que tenta combinar mais adiante com o logotipo. Eu fiquei pensando se nesse momento não seria mais adequado utilizar o termo todas as soluções de símbolos. Não sei. Porque eu vi que o isotipo é como se fosse uma versão da identidade visual que tem só a parte do símbolo, não é isso? Mas enquanto etapa do processo criativo, não sei se talvez fosse melhor dizer que eram as versões do símbolo ainda, porque ela ali não está apresentada ainda como uma possível versão da marca, só que ela vai atuar sem a inscrição do logotipo, né, embaixo. Mas isso aí também foi uma coisa minha aí também. Eu posso depois mandar as observações aqui. Aí, onde você começa o tópico de apresentação da solução, aí você tem o tópico 3.4.1, que utiliza, né, diz assim, logotipo. Aí eu fiquei pensando se aí, na verdade, não seria o imagotipo, porque no texto, né, você fala, se eu não me engano, você apresenta tanto a parte da imagem como a parte do textinho embaixo também, que seria a assinatura do logotipo, na página 35. Deixa eu até ver aqui, só para ter certeza aqui como é que está escrito lá. Página... solução, aí logotipo, aí você bota logotipo final, na verdade no logotipo final está a marca completa, que aparece tanto a parte do brasão que você utilizou, que seria o símbolo, quanto a inscrição do logotipo. Aí talvez aí fosse mais adequado falar do imagotipo ou a marca, não sei, né? Versão final da marca, alguma coisa assim. Aí é só essas questões de pequenos ajustes de termos que eu acho que depois você pode passar a régua e dar uma conferida aí. Já das aplicações, né, alguns desdobramentos que você começa a fazer da marca, né? Achei a marca bacana, né, o resultado final, achei interessante. Na parte do logotipo, só me chamou a atenção a fonte que você utilizou, ela tem essa coisa da irregularidade, né? Mas tem uma letra específica que eu acho que é a letra R de Sertânia, que a contraforma ela é bem ampla, né? E aí no conjunto eu acho que ela ficou se sobressaindo um pouquinho mais, porque ela é a única letra que está com essa contraforma mais exagerada, né? Ela meio que fica meio irregular a parte interna, né, do R. Aí eu não sei também se... Aí também, assim, eu acho que se eu fosse mexer nisso aí, eu tinha puxado um pouquinho, né, para diminuir levemente ali, porque ali, no contexto da fonte, essa irregularidade que aparece em umas letras e outras não, né, a gente vai
sentindo isso na medida que vai digitando os textos. Mas como tem um nome específico da cidade e ficou só mais no R aberto, me chamou a atenção. Assim. Mas também coisa para você... detalhes, né? Na parte de assinaturas da marca, quando você converte para preto e branco, aí eu vi que, assim, pelo menos pela minha prática de mercado, em geral, a gente tinha aquela lógica do claro e escuro, né? O que era claro ficava em branco, o que era escuro ficava em preto, né? E eu vi que na hora de converter não foi exatamente a lógica. Não sei se você testou fazer isso e não deu certo, né? Ficou estranho a conversão. Mas eu fiquei me perguntando, porque meio que a relação de cor, né, dos contrastes está um pouco diferente da preta e branca do que da que está colorida, né? Essa aplicação do que é mais claro ficar de repente em branco, do que é mais escuro ficar em preto, né? Aí só também uma curiosidade que eu fiquei, se chegou a ser testado também, né? Outros tipos de tradução desse preto no branco aí. Porque eu vi que por exemplo, tem algumas versões que ficou bem escura, assim, a parte do brasão, né? Ficou mais pesada, um pouquinho de preto ali. Quando na marca tem um pouco de alternância entre o claro e o escuro, né? Quase como se fosse uma diagonal mais escura e outra diagonal mais clara no brasão, quando você bota a marca colorida. Vamos lá. Na malha construtiva, eu estou perto de terminar, viu, gente? Na malha construtiva... eu vi que tem alguns manuais de identidade visual que realmente colocam o grid da forma que você colocou ali, né? Então, basicamente, você colocou o grid ali que a gente percebe que ele orienta muito mais a relação, né, do logotipo com o símbolo, do posicionamento e da proporção deles, do que, de fato, a construção dos elementos. E aí eu fiquei me perguntando, será também outra coisa para você ver junto com Camila, que não seria interessante colocar um grid construtivo, né? Colocar primeiro a marca em outline e o grid construtivo em outline por cima da marca, de forma que o grid também servisse de uma referência para a gente fazer, se precisasse fazer uma ampliação do brasão, porque meio que o detalhe ali interno do brasão se perde um pouco, né? A gente consegue visualizar a proporção do brasão e a proporção do logotipo, né? Mas, enfim, só também existe N formas de fazer um grid construtivo, né? Mas como tem esse detalhe interno da marca, eu senti falta de ter um grid também que, enfim, também desse, né, pistas de como se constrói essa parte interna do brasão. O teste de redução, acho importante, aí também você dá uma checada. Tanto no memorial como no manual, você checar se a sua ilustração está no tamanho 1:1, porque, em geral, o que a gente faz, né? No manual de identidade visual, eu vi que você botou uma versão, parece que o limite é 2 centímetros, a outra é 3 centímetros. Mas no computador eu tive a sensação que estava maior na ilustração, né? Aí talvez checar, porque, em geral, o manual de identidade visual, eu sei que agora mudou um pouco a referência, porque tem muita coisa digital, né? Mas quando a gente tinha o manual impresso, né, e a gente fazia o teste de redução, ele estava ali realmente do tamanho batido, né? Então, se eu tinha... A referência minha era um papel A4, né, que eu ia imprimir depois do manual, sei lá, ou que eu já vi num documento impresso. Aí a gente tinha o tamanho, exatamente do tamanho que a gente tinha chegado ao limite da redução, né? Para a gente ter essa sensação da parte do impresso, né? Mas, enfim. Por fim, as aplicações achei que ficaram muito boas também. Eu acho que é um destaque à parte também do trabalho, né? Ficou bem interessante, né? Teve enfim, os templates que foram gerados também, acho que ficou bem bacana aí. O manual também achei legal. Senti falta de você colocar o nome Sertânia na capa do manual, né? Identidade visual de Sertânia. E na apresentação também dizer que a identidade visual, estamos aqui, vamos apresentar a identidade visual para a cidade de Sertânia, né? Acho que faltou botar o nome da cidade lá. No item 6, aí novamente aparece a coisa do logotipo, né? Para denominar o conjunto completo da marca, onde tem o brasão e a inscrição de texto. Aí eu acho que realmente vale a pena você dar uma revisada. Talvez colocar ou marca ou imagotipo. Imagotipo talvez fique um pouco estranho, né? Que é muito... Talvez seja um termo que a gente conhece mais a nível, digamos assim, acadêmico, né? Não sei se... Mas, enfim. Tudo que foi explicado, né? As pessoas entendem, né? É só deixar claro lá no próprio manual. Mas, de forma geral, é isso. Na conclusão, também acho que está ok. O primeiro parágrafo, eu acho que só um pequeno ajustezinho de texto também, que você fala a partir das conclusões, a partir do desenvolvimento do trabalho, podemos dizer que o objetivo específico é tal. Eu acho que, na verdade, você queria muito mais falar que o objetivo específico foi o objetivo geral, na verdade, foi cumprido, né?
Porque na sequência você coloca que os objetivos específicos também foram realizados. É só talvez um pequeno ajustezinho de texto lá. Porque ao final do trabalho a gente já está, né? Enfim, a gente já está ciente de qual é o objetivo principal do trabalho, né? Acho que não vale a pena reforçar isso na conclusão. Enfim, do jeito que está posto, ficou um pouquinho estranho. Mas no mais é isso, Ed Gleison. Dá os parabéns para você aí pelo desenvolvimento do projeto, né? E vamos lá, agora vamos escutar a Rô aí. Se você também tiver algum comentário a fazer, veja com Camila aí se vocês comentam ao final ou já, enfim, quiser falar alguma coisa. Eu acho que, para talvez não perder o embalo, né? Se quiser comentar alguma coisa, Ed Gleison, porque aí depois tem uns de roupa não misturar para não perder, né? Obrigada, Não, Fafá. anotei. Obrigado pelas considerações. Realmente tem alguns pontos que acabaram, pode ter passado, né, no processo. Eu anotei tudo aqui já para considerar os ajustes. Eu também anotei aqui, posso copiar e colar, mandar para vocês por e-mail. Muito bem, por favor. Deixa eu ver, tem algum ponto aqui sobre aquela construção do negativo e positivo? Sim. Que realmente eu fiz o teste para ver se dava se funcionava em escala de cinza, fazendo a inversão das cores, só que não ficava tão boa a leitura. Às vezes os tons de cinza distorciam os elementos, não dava para visualizar as formas como estão ali. Sim. Então eu optei por remover o fundo e fazer um recorte, deixar só a forma principal lá, dava uma leitura melhor, que foi a forma que eu coloquei lá. Beleza. Acho que é isso. Obrigada, Gleison. Obrigada, Fafá. Ajudou muito. E tá tudo anotadinho também. A gente recebe o que tu mandar e juntos passamos o pente fino. Né? E aí vamos ouvir agora as considerações de Rô. Obrigada por ter aceito. E valeu por ter avaliado o trabalho. Vamos ouvir aí suas considerações. Oi, gente. Boa tarde a todos presentes. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite, né, de Camila e Ed Gleison, por estar aqui nesse momento que eu acho icônico, tanto para a gente quanto para os alunos, né, que é um momento de muita alegria, né, finalmente concluir uma etapa, não é demora, mas sai, né, a gente tem essa confiança e sempre é muito bom fazer parte desse momento. Eu queria agradecer Fafá já, porque Fafá já adiantou muita coisa que eu ia falar. Então, assim, eu estava aqui só concordando, parecia que a gente estava lendo juntas as anotações. Aí foi ótimo, já adiantou muito aqui minhas considerações a fazer. É bom que eu repito só para complementar, porque teve alguns pontos que ela observou que eu observei, e ainda achei outras coisas, assim, dentro da mesma questão. Mas eu vou tentar passar rapidinho para a gente não demorar muito, né? E lembrando, claro, que esses são apenas comentários que têm caráter de trazer o melhor para o seu trabalho. Não estou aqui tentando fazer uma crítica negativa, por favor, né? Porque eu sei que os alunos às vezes ficam um pouco apreensivos quando a gente começa a falar, né? A gente fala, mas é porque a gente vai lendo com tanto cuidado, a gente vai observando, vai questionando, vai surgindo dúvida, e isso é normal, tá? Fica aí à vontade, vai conversando com Camila e discute. Então, assim, de forma geral, eu tenho alguns comentários. Primeiro, dá uma olhadinha, conversa com Camila aí para ver. Houve umas mudanças na norma da ABNT. Eu fiquei sabendo disso numa banca que eu participei no final do semestre passado, que também me pegou de surpresa, eu não estava sabendo. Porque a ABNT muda as coisas assim sem a menor necessidade, né? Então, assim, a autoria dos autores, por exemplo, a gente não coloca mais que em letra maiúscula, entre parênteses, agora é tudo letra minúscula. Vê, isso é coisa para se mudar. E a gente não tem a menor necessidade, né? Aí tem outras coisinhas assim mínimas, aquele recuo de texto para as citações, que agora não é mais obrigatório ser 4 centímetros. Tanta besteira, mas agora é o que é colocado. Então, assim, peço só dar uma olhadinha nisso para ver só essas pequenas correções, que são besteiras,
para mim é quase nada, mas infelizmente é o que a gente está se usando agora, né? Que a ABNT está pedindo. Aí outra coisa em relação a essa formatação do trabalho, tem um momento quando você começa, eu acho que já é na parte do desenvolvimento, se eu não estiver enganada, e o espaço entre os parágrafos passou a ser duplo. Aí eu não sei se isso é da formatação do arquivo, se é assim mesmo ser duplo, porque era espaço de 1,5. Mas depois tu dá uma conferida, porque eu sei que no final falta a gente já não aguenta mais olhar para nada, né? A gente não aguenta mais ler, a gente não aguenta. Então, agora, com mais calma, dá uma revisada, inclusive na revisão do texto, que passou assim muitas coisas. E aí, mais tranquilo, isso é uma coisa que agora você vai poder fazer com calma, rever, porque já deu um tempo do trabalho, você vai conseguir passar. Inclusive, tem uma coisa que sempre me chama a atenção quando você começa um tópico, não é sempre, mas às vezes acontece, quando você encerrou um tópico anterior, aí vai começar um novo. Aí, desta forma, aí eu, como desta forma? Se você está começando agora a falar, né? Porque desta forma a gente usa quando a gente está falando alguma coisa anteriormente e está dando continuidade àquilo, baseado naquilo que a gente falou. Mas tudo dentro do mesmo tópico, não em tópicos separados, né? Aí eu achei interessante que você começa. O objetivo geral, por exemplo, quando você escreveu, aí você coloca dessa forma, eu me surgi. Então, assim, são só esses ajustes na escrita que acabou assim, que eu acho que precisava com mais calma fazer essa leitura, né? Aí no primeiro objetivo, aí eu já vou começando ainda nesses comentários, no objetivo, quando você escreve o primeiro objetivo, o objetivo específico que você coloca por letra, não é por número, eu acho que é o objetivo A. Eu queria só que tu revesse como foi que tu escreveu, porque eu fiquei meio sem entender. Contextualizar o design de marcas aplicado a lugares. Eu acho que é aplicado a lugares, né? Acredito que seja isso, porque quando foi na apresentação você falou assim. Então, acredito que deve ser aplicado a lugares, deve ter faltado um azinho ali. Quando eu li, achei meio estranho. Passando para o tópico da metodologia, assim como o Fafá, também achei a adaptação que você fez de Munari muito boa, né? Você apresenta direitinho as etapas, no final faz um resumo praticamente, né? Em 4 etapas, que eu acho que ficou muito bom, atende seu trabalho, mantém as etapas de trabalho, você não modifica e fica muito bom mesmo. Só uma coisa que eu sempre acho estranho, às vezes, quando eu pego os trabalhos dos alunos, que são memorial de projeto, quando eles definem, eles colocam o projeto como pesquisa, né? Aí trazem método de abordagem, método de procedimento, e eu fico muito confusa com isso, porque você não está fazendo pesquisa, você está fazendo projeto. É porque, geralmente, na disciplina de PG, o professor engloba todas as informações. Porque tem aluno que vai fazer monografia, tem aluno que vai fazer artigo, tem aluno que vai fazer memorial. E aí ele dá o conteúdo como um todo. E vai cabendo, assim, você vai organizando. Porque no desenvolvimento do projeto, você tem a parte do briefing, que é a coleta de dados, de informações, mas não é necessariamente, você não está fazendo, o seu foco não é uma pesquisa, você está fazendo um projeto. O objetivo, o fim do trabalho é um projeto. Então, assim, eu estou colocando isso porque eu acho meio estranho. Mas aí tu vê com Camila, tua orientadora, o que é que vocês vão fazer a respeito disso. Aí no desenvolvimento, entrando aqui na parte específica do desenvolvimento do teu projeto, eu só senti falta de algumas informações que, assim, as dúvidas foram surgindo. Por exemplo, quando você diz que fez um brainstorming para o trabalho, aí você fez o brainstorm sozinho? Você fez o brainstorm com grupo? Qual foi o resultado desse brainstorming? Porque a gente tem um salto dentro dele, né? Você diz que fez feito um brainstorm e depois
você diz que o resultado do brainstorm você tira as palavras, tradição, eita, esqueci as palavras que você tirou. Mas a gente fica sem saber quais são as outras que fizeram parte desse brainstorm, para a gente entender o contexto dele. Aí eu senti falta de você apresentar antes do resultado final, antes da escolha final do brainstorm, um quadro com o resultado de todas as palavras encontradas, né, trabalhadas no brainstorm. E assim como o Fafá também, eu senti falta de entender o que é que você estava evitando, né? Ou melhor, o que é que você está chamando de estereótipo que você iria evitar, porque são vários. E a gente fica exatamente assim, não são todos, mas quais aqueles que, de fato, você está especificando aqui, não quer usar, né, no teu trabalho. É a linguagem da xilogravura, por exemplo, que é algo muito recorrente, né? Todo mundo que vai fazer uma marca com essa característica regional sempre tenta trazer algo da xilo. Aí eu fiquei pensando, será que é isso? Né? Por outro lado, eu disse, não deve ser, porque a letra que ele escolheu tem essa característica na xilo, então é muito presente. Então não deve ser isso. Então o que seria? Aí na etapa do posicionamento, que dentro da metodologia de Munari corresponde à análise dos dados, eu senti falta de você fazer a análise dos dados, propriamente dita, dos dados que você levantou anteriormente. Então, se pudesse colocar pelo menos um parágrafo para falar deles, eu acho que ficaria mais completo, porque é bem chutinho essa etapa no trabalho. Aí a gente entra na etapa de criação, que é o grande coração do teu trabalho, né? O memorial de projeto, quando o aluno está fazendo, eu sempre digo a ele, né? Eu sempre digo a meus orientandos, disse, olha, você vai fazer uma pesquisa, você vai levantar dados, você vai observar tudo, mas o coração do seu projeto é você mostrar o que você quer fazer e como você quer fazer, que é justamente a metodologia e mostrar o resultado disso, né, da aplicação dessa metodologia. É a parte prática, porque o memorial de projeto, ele é muito prático. Se a gente for comparar teoria e prática, ele é prático, e depois você vai simplesmente relatar como você fez a prática. É isso o memorial de projeto. Então, aqui é muito detalhamento na parte de projeto. A gente tem que entender todo o seu processo de criação. É onde está a espinha dorsal do teu trabalho. E aí, assim, complementando aquilo que eu falei anteriormente, né, você faz uma apresentação muito boa, você coloca a parte dos elementos gráficos, das cores, aí você entra com a parte tipográfica, você vai colocando ali todos os pontos que vai te chegar ao fechamento da marca, né? Mas eu senti falta, por exemplo, no subtópico da geração de alternativas, porque você já coloca dizendo assim, você já começa o parágrafo dizendo determinados os caminhos a seguir, como se a gente já soubesse tudo que você tinha definido antes. Aí, mas quais foram os caminhos que foram decididos? Porque você só apresentou, mas apresentar é diferente de você decidir para qual caminho você vai seguir. Então, eu acho que faltou esse direcionamento um pouquinho no início, né? Eu não vou fazer nenhum comentário da fonte, porque aí Fafá já contemplou tudo. Com relação ao uso dos termos, eu só tenho um complemento dos termos imagotipo e isotipo. Eu fui também pesquisar, porque uma sugestão que eu tinha, uma questão aqui que eu coloquei era saber, você baseou isso em que autor dentro do design? Porque a gente não tem autor que usa esse termo, pelo menos eu nunca li. E eu posso estar enganada, e pode ter, claro. Por isso que eu pergunto. Porque quando eu fui fazer minha busca, eu encontrei a referência dentro da publicidade e do marketing. Muito comum, eles usam o tempo todo esse termo. Aí tá explicado, né? Por isso que a gente não está usando esse termo, porque geralmente o marketing e a publicidade usam termos diferentes do nosso.
E aí uma outra coisa, deixa eu procurar no dicionário para ver se isso existe na nossa língua, né? Porque marca existe, símbolo existe, mas imagotipo não existe e isotipo não existe. Aí eu disse, será que isso é da língua portuguesa de Portugal? E isso foi apropriado? Isso são dúvidas, veja, não sei. A única certeza que eu achei é que dentro do marketing, da publicidade, eles usam muito. Porque todas as agências que, assim, todos os resultados que eu encontrei com a palavra sempre me levou para dentro de uma agência de publicidade. Então, assim, a minha sugestão seria que você trocasse para o que é uma nomenclatura mais usual dentro da área do design, que seria marca e símbolo, e logotipo, como a gente usa. Mas, novamente, converse com Camila. A decisão sempre vai ser sua com ela, certo? Com relação ao símbolo que você cria, eu tenho só uma sugestão assim, também, e é pelo olhar do design, assim, que a gente às vezes trabalha tanto com projeto, a gente meio que vai se acostumando com a forma como os elementos, quando são sintetizados, eles ganham, como fica no resultado. E eu achei, uma coisa que me chamou a atenção foi a forma como, não foi a forma, foi o foco que você deu no ícone para entrar dentro do brasão. Deixa eu ver se eu me explico. Porque o grafismo, se você puder botar aí nessa tela, do slide, na parte que mostra os grafismos do brasão. Oh, acho que passou. É o anterior. Pronto, aqui. Veja, os ícones estão ótimos. O sol do sertão, o cacto, a madeira, a igreja e a força, o brasão, né, que representa a tradição. Eles aqui separados estão ótimos. Mas quando você escolhe o recorte deles para colocar no brasão, eu acho que o posicionamento não favoreceu. O encaixe deles. Por exemplo, eu acho que o sol se perde na posição que ele entrou dentro, porque a gente ainda tem um recorte meio orgânico dentro do brasão. A igreja, veja, qual é. Eu perguntei a algumas pessoas, disse: me diga uma coisa, se você. Um ícone que representa uma igreja, o que é que você lembra? Fez a torre da igreja. Todo mundo me respondia a torre da igreja. Aí eu olhava aqui, eu disse: minha gente, mas que parte é essa da igreja? Depois de um tempo foi que eu reconheci que a parte é entre a torre e a parte superior da igreja. Aí eu disse, por isso que eu estava achando tão estranho, porque eu não conseguia reconhecer o ícone da igreja aqui. A mesma forma é o cacto. Ele ficou muito para dentro, sabe? Então, assim, quando a gente sintetiza um elemento, a gente tem que saber exatamente colocar ele de forma que a gente encontre o elemento perfeitamente característico, que naquele tamanho vai ser reconhecido. O cacto, se fosse o caso, daria até para diminuir, entrar ele todo. Ele não ia perder a visualização aqui. Aí, claro, teria que fazer no teste de redução. Então, no ícone, assim, eu fiquei meio que, poxa vida, será que não ganharia melhor, inclusive para as reduções monocromáticas, se a gente tivesse uma angulação diferente ou de tamanho dentro dos ícones dentro do brasão? Fiquei com essa... fiquei martelando esse brasão no meu juízo, vi se tu não tem noção, essas imagens. E aí, depois de um tempo, foi que eu entendi o que era que estava incomodando. Então, acho que valeria a pena. Assim, só esse pequenininho ajuste para assim, a coisa ficar assim, redondinha. Era isso, né? Assim, nas versões monocromáticas também não vou acrescentar, porque Fafá já acrescentou bastante, né? E acho que ela já falou tudo, né? Ficou a criação da família iconográfica que você fez também. Gosto muito da redução, da simplicidade que você deu aos ícones ali.
ficou mais simples e assim, ele quando se apresenta de forma inteira fica bem legal. As aplicações também, gostei muito das aplicações que você fez da outra vida, né? Os elementos dentro da cidade, e quando você faz os mockups. Eu só senti falta de você usar a marca nas aplicações. Eu não sei se você percebeu isso. Se você voltar aí, tem aí aberto todas. Vai devagarzinho, devagarzinho. Vai do primeiro, volta, volta. Porque tem alguns, não tem assim. Aqui tem, aí vai. Passa para o próximo. Aí aqui não tem. A marca aqui não tem na sinalização da cidade, né? Aqui entra separado, né? Logotipo e o símbolo. Aqui falta também. Ó, cadê a marca? A marca mesmo, a marca que você fez, porque essa aqui é uma variação dela, né? Do trabalho. Então, assim, a marca, o Place Brand está aqui na aplicação, mas você construiu um elemento que é para ser a representatividade da cidade de Sertânia. E na hora das aplicações, ela não ficou. Os outros elementos tiveram. Então, acho que ela tem que estar presente nesses elementos também. No mais, parabéns pelo trabalho. É sempre muito bom ver o resultado aplicado, né? Quando a gente tem uma peça que, de fato, vai fazer sentido para a cidade. Então, para você também deve ser um orgulho por ser morador, né? Então, parabéns, é isso. Parabéns a Camila também, né? E obrigada mais uma vez. Ai, obrigada, Rô. Edgleison, você quer fazer algum comentário com relação às considerações de Rosângela? Bem, realmente eu anotei tudo aqui. Muita coisa para pensar e reavaliar no projeto. No momento eu não tinha aqui, que eu tenho que passar uma revisão em geral para ver essas questões lá. Mas realmente esse ponto aí que você comentou da marca, do brasão, eu percebo realmente que dava para dar uma refinada, uma modificada para ter um pouco mais de clareza do elemento e realmente utilizar a marca mais nessas aplicações aí que ficaram devendo. Tá certo. Então, Rô, muito obrigada. Realmente, seu olhar e o de Fafá contribuíram muito. Como você disse, a gente olha e tem coisa que você faz, meu Deus, realmente, como assim? Então, muito obrigada. Acredito que Ed Gleison, ele foi muito dedicado durante todo o processo. Foi um longo processo, né, Ed Gleison? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Mas em momentos que ele pôde se dedicar mais ou menos, nos momentos que ele focou e disse, vou me dedicar, ele realmente foi cuidadoso, seguiu todas as orientações. Tá de parabéns. Obrigada pela parceria aí, Ed Gleison. E para não me delongar muito, quando a gente voltar, eu falo mais, mas eu acho que é melhor já ir para a deliberação com Rô e Fafá para a gente voltar aqui com a deliberação da banca, certo? Estou só colocando aqui um novo link. Aí, Edgleison, como você tem convidados, se Rô e Fafá não se importarem, eu pensei em mandar o link para vocês e a gente ir para um link só nós três. Pode ser, Depois Camila. a gente volta para essa sala, pode ser? Bom. Beleza. Pode ser. Pronto. Vou mandar aqui, então, no privado para vocês um novo link para a gente conversar, tá? Você vai mandar por e-mail, é? Por e-mail, acho que já foi, mas eu vou copiar aqui para mandar pelo WhatsApp para ficar mais rápido. Tá? Deixa eu... o computador aqui tá dando... Pronto. Vou copiar aqui o link para mandar pelo WhatsApp para ficar mais rápido, assim? Pronto, de Rô, mandei agora, vice Rô. E Fafá, estou enviando agora também pelo WhatsApp. Aí eu vou silenciar aqui, a gente está gravando nessa sala de Gleison. Aí eu estou lembrando porque tem convidados, né? Mas durante a nossa ausência, continua a gravação aqui para pegar o final, quando a gente voltar da deliberação, tá?
Eu vou Certinho. silenciar aqui o Tá microfone. bom. Tchau, tchau. Até logo. Até já. É. Hora do veredito. Bata aí, bata aí. Deus-lhe usa, Deus-lhe usa. Que é isso que eu não tô vendo o nome? Então. O projetão ajuda qualquer um a nunca se estressar na vida. Streaming? Que é esse? É apenas mais um. Abra o áudio aí. Ou digita aí. Ah, é o Will. É ele mesmo. Sabia. O PC é que tá travando aqui com essa apresentação. Coitado. Nervoso todo mundo fica, né? É, claro que eu tô. Sempre tem essa chance de você ficar nervoso nesses momentos.
Tá louco. Eu achei que ia ser mais rápido. Você é o Pablo Marçal do Brasil. Sempre motivando as pessoas. Mas 5 anos não. Calma aí. Mais um pouquinho eu sou jubilado lá. E as artes da base hoje, cadê? Foi com Deus. Não, eu já falei pra Jean que ia estar aqui. Ele me liberou. Qualquer coisa eu tenho prints. Faz um mês que eu falei isso pra ele. Ele viajando, né? Mandei a foto. Deveria colocar aquela foto tua de vestida de Pikachu. Will. Que negócio tá gravando aqui. Tem que rever o TCC inteiro. Geralmente é esse o procedimento. Então, 3h30 da tarde não é hora de cliente ficar mandando demanda. Tem que estar escrito dentro do grupo. Menino, tu tá divulgando isso aqui dentro do chat. Sabe que tá gravando, né?
Se contenha. Cadê a postura? Não apaga. Tô só pra isso aqui não cair na mão dela. Depois eu apresento ele todinho pra você. Vou dar a versão compacta. Ou melhor, vou mandar o arquivo pra você ler. Sabe ler? Ah, o tema tá aqui. Quem é que tá vendo aí na agência? Ah, tá falando da outra agência, né? Então, o tema é sobre identidade, identidade visual voltada para lugares, cidades, países. No caso que eu escolhi foi certinho. Isso. Tá dando aí? Cadê o bode? É um cachorro, bicho. É diferente do que tu tem, né? Mas ainda é um cachorro. Eu achei que tu ia falar que faz chiclete de cachorro. Ah, é certo. Aí na capa do bode. Tudo feito de bode. É exatamente isso.
Só dá pra usar madeira, é o que tem. Transporte. É, tem uns trenó. Oxente, cadê a de Gleison? Ah, Kenny avisou aqui, caiu na hora, logo agora ele caiu. Deixa eu falar com ele aqui. Ô, Fafá, Kenny avisou que a de Gleison caiu na chamada. Aí eu tô falando com ele aqui para ver se ele vai conseguir entrar pra gente dar o resultado. Tá, beleza. Ixi, ele não tá nem recebendo mensagem no WhatsApp. Vou mutar o microfone aqui para ligar para ele rapidinho. Fafá, ele caiu agora no final, depois de ter apresentado o trabalho e a gente já ter deliberado. Acho que não inviabiliza a gente, considerando que o público ainda está aqui, a gente dá o resultado publicamente da deliberação, não invalida nada, já que ele participou de todo o processo, né? O que é que vocês acham? Sim,
Sim, eu acho tudo interessante. Eita, desculpa, Tá peraí, gravando eu não também? estou ouvindo. Pode repetir, por favor? Não estava aparecendo. Sim, Não, por mim tudo bem também. Pode ser, porque a Já gente tá gravando. Todo mundo está assistindo, está gravando. Então, tá gravando, todo mundo está assistindo. é. E ele apresentou, né? É uma pena que não está aqui, mas realmente ele não tá. O telefone dele não está nem chamando, nem. Eita, apareceu ele de novo na internet aqui. Na hora que eu ia finalizar o processo, ele apareceu aqui. Entra. Apareceu e sumiu. Ele disse que a internet caiu. Enfim, então a gente pode dar o resultado e assim que ele puder, eu faço uma sozinha com ele para finalizar com ele. Mas então, finalizando aqui a banca de Ed Gleison, né? A gente se reuniu, a banca, eu como orientadora, Fátima Finizoli e Rosângela Vieira, a gente deliberou a avaliação de Ed Gleison, que foi aprovado na defesa do TCC dele, com a nota 9.325. Está de parabéns pela execução do trabalho, pelo projeto, né, apresentado. E eu super agradeço mais uma vez a Rosângela e a Fafá por terem se dedicado à avaliação do trabalho dele. E queria agradecer a ele e falar mais sobre ele aqui, mas como ele não está presente, eu vou deixar para conversar com ele pessoalmente, viu? Mas obrigada a todos que foram convidados aí por ele. E obrigada, Rui e Fafá, mais uma vez. Obrigada, Camila. Obrigada também, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Parabéns, Até a tchau. próxima. Ele vai ver os parabéns. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Oi, Edgleison, tá me ouvindo? Entrei. Nossa, caiu na hora. Menino, na hora do resultado tu caiu. Foi inédito isso. E até minha câmera aqui desligou sozinha. Eu não tô conseguindo botar para voltar ao normal. Eita, deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Aliás, como tu já entrou, aproveitar, eu vou dar o resultado oficial, depois eu paro a gravação pra gente conversar, certo? Você, claro, foi considerado aprovado pela banca, com nota 9.325. Parabéns. E arrasou. Deixa eu parar a gravação aqui para a gente conversar mais pessoalmente. Peraí. Tem alguém ainda na. Não, todo mundo saiu. Eu só fiquei na chamada na esperança de tu voltar.